Bem, mais uma vez, boa tarde, obrigado. É mais fácil ficar sentado ali e coordenar o evento do que vir aqui e com essa responsabilidade que o Dr. Carlos Alberto falou, na presença de tanta gente, né, tentar passar uma mensagem. E eu venho, acho que nessa condição, meia de carteiro, né, uma coisa de passar uma mensagem para o senhor. Eu não sou parteiro que vai dar luz, não. Eu sou um carteiro que vai tentar passar uma mensagem da importância desse sistema, que é a Previdência Complementar, que, como todos sabem, o Estado hoje não consegue gerir todas as aposentadorias, então a Previdência Complementar vem dar uma proteção maior ao indivíduo no período da inatividade. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de Previdência Complementar, uma curiosidade minha. Eu vou perguntar aos senhores, quem tem carro hoje? Quem é possuidor de um veículo automotor? Por gentileza, levantem a mão. A maioria, né? Quem tem seguro de veículo? A maioria, então. Agora a próxima pergunta fatal. Quem tem uma previdência complementar ou um seguro com relação aos riscos inerentes? Quem tem OAB-Prev? Pouca gente, né? Quer dizer, eu posso bater o carro, né? O meu carro vai ser reformado, arrumado, etc. Agora, se eu tiver um problema, ficar, né? Algum problema físico, ficar mais bobo do que a gente, né? Qual a proteção que a gente tem? Nenhuma, né? Então, essa curiosidade um pouquinho que eu quero aguçar dos senhores. A importância da Previdência Complementar nesse contexto. Previdência Complementar, ela acompanha mais ou menos aquela... ela acompanha mais ou menos aquela fábula da cigarra e da formiga. Né? Que no período, na estação, no verão, na primavera, no outono, a cigarra ficava lá, cantarolando, passeando... Enquanto a formiga, né, ficava lá trabalhando incessantemente, a operosa formiga. E a cigarra não estava nem aí, estava curtindo o seu dia a dia. E a formiga não, renunciando a algumas condições e trabalhando, por quê? Porque ela estava armazenando dentro do formigueiro, né, aquela alimentação. Para quê? Para que no período de inverno, né, ela tivesse ali a sua alimentação armazenada. Só que veio o inverno e estava todas as formigas ali e a cigarra bateu no formigueiro e pediu para entrar, pediu comida. E a formiga disse, olha, me desculpe, essa comida é subsistência nossa. Nós renunciamos a alguma coisa e ficamos, enquanto você cantarolava ali, enquanto você se divertia, nós ficamos trabalhando. Então essa comida é nossa subsistência, eu não posso dar a você. Se você tivesse sido um pouco mais previdente, né? Se você tivesse sido um pouco mais preocupada com o seu futuro, você talvez tivesse uma condição, infelizmente. Então, a Previdência Complementar é mais ou menos isso. Né? É renúncia de um consumo imediato para gozo de um benefício futuro. É um pouco essa mensagem que eu quero passar aos senhores advogados, né? Todos nós advogados, você falou tanto dos advogados hoje aqui durante o dia, o doutor Carlos Alberto destacou a importância da advocacia, de fazer valer a prerrogativa, e é isso mesmo, né? E o advogado não pensa muito em si próprio, né? O advogado vai trabalhando, o cliente vem com aquele problema no escritório, e a gente vai solucionar o problema do cliente, e a gente não pensa na gente. E chega a velhice, chega o período difícil. E até o presidente Durso, ele sempre fala que o advogado nunca para de trabalhar, né? O advogado, quando ele morre, né? O advogado vai lá, bater na porta do céu, está lá São Pedro, com a sua planilha de pessoas que chegaram ao céu. Nome do senhor, fulano de tal. Perfeitamente, bem-vindo à porta do céu. Profissão, advogado. O quê? Advogado. Infelizmente, advogado não pode entrar no céu. Como não pode entrar no céu? Que absurdo, isso é inconstitucional. Vou chamar a imprensa. Isso não pode acontecer. Bom, o advogado começou, né, dentro daquela força do advogado, e ficou assustado. Um minutinho, por favor. E chegou, foi no gabinete de Cristo. Bateu a porta, Cristo. Entre. Pedro, não lhe vejo há 2000 anos. Que satisfação. Pois é, estou lá no céu, há 2000 anos, na porta, recepcionando as pessoas. E qual é o problema, Pedro? Tem um indivíduo lá que acabou de chegar. E qual é o problema? O nome dele está na lista. Pedro, se está na lista, qual é o problema? Advogado. Ah, Pedro, advogado não pode.
Lembra do meu decreto? Eu disse, advogado não pode. Mas como não pode? Ele está lá, vai dizer, está dizendo que vai fazer da porta do céu um inferno. Vai chamar a imprensa. Façamos o seguinte então, Pedro. Para a gente amenizar o problema, só ele. Mais ninguém. Não deixe mais ninguém entrar. Tá bom. Depois de uma semana, entre. Pedro, não lhe vi há 2000 anos, em uma semana você vem aqui 2 vezes. Pois é, Cristo, estou lá na porta do céu, sem 13º, sem fundo de garantia, sem... Então o advogado nunca para de trabalhar. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho. E essa é a mensagem que eu venho trazer para os senhores, a preocupação com o futuro. Eu vou tentar fazer uma apresentação meio lúdica, uma coisa mais descontraída, e espero passar essa mensagem para os senhores. O mundo de hoje, você tem aí grandes avanços, grandes informações, geração Y. Lembra que eu falei da minha filha de 16 anos? Geração Y, fica daquela maquininha. E a gente vai assimilando informações e vai pensando, né? O jovem advogado, por exemplo, pensa, pô, um dia eu vou acertar, um dia vai vir a grande causa. E aí eu vou né? Um dia eu vou acertar e vou fazer minha aposentadoria naquela grande causa. E se ela não vier? Né? E se ela nunca vier? Aos 30, 35 anos, começa a imóvel próprio, família, começa a pensar, pô, eu posso faltar. Como é que fica meu filho? Como é que fica minha filha? Aos 50 anos, né, já está numa fase, pô, daqui a 15, 20 anos, o que pode acontecer comigo? Então, a origem, o futuro, essas coisas a gente tem que começar a refletir, porque a velhice vem, né? A velhice infelizmente, a velhice e a morte, elas vêm, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, né, na questão da gente ter uma dignidade, né, no futuro. Eu acho que o advogado, né, tem muito a ver com a previdência complementar, porque o advogado ele está ligado na cidadania, na dignidade humana, e a previdência complementar é meio isso. Né, eu acho que tem uma relação muito próxima. A previdência no país ela está estruturada em 3 pilares, a maioria dos senhores sabem: o regime geral, o regime próprio e a previdência complementar, que é o nosso tema aqui. A previdência complementar ela surge porque reconhece o esgotamento do Estado, como eu disse, para gerir as aposentadorias. Então, qual é a solução? A solução é a previdência complementar. O sistema de previdência complementar hoje no Brasil é algo totalmente solidificado. É algo que é copiado, né? O doutor Daniel Pulino, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. Hoje a Argentina está vindo aqui ver o que a gente faz de previdência complementar. Por isso que eu comentei com o doutor André, que ele falou, não, fator previdência... Não, previdência complementar hoje no Brasil é um exemplo. Previdência complementar hoje no Brasil, ela está ranqueada entre a 8ª do mundo. E a importância desse sistema no país tem que aguçar a curiosidade dos senhores. A previdência complementar é um esquema de proteção social organizado no âmbito do setor privado e regulado pelo setor público. 2 ideias principais da previdência complementar, aquilo que eu disse um pouquinho no começo, que é restrição ao consumo presente para ter um futuro melhor, né? Quer dizer, renúncia de um consumo imediato para gozo de um benefício futuro através do quê? Da capitalização de reservas. Isso está lá na disposição. Existem 2 segmentos na previdência complementar hoje em termos de Brasil. O aberto, né, que o doutor André já comentou também, que são aquelas administradas pelos bancos, seguradoras. Um plano individual, qualquer um chega no banco hoje e faz um plano de previdência aberto, visa fins lucrativos, é verdade, mas é um segmento também forte em termos de Brasil, tem aí quase 7% do PIB. E as fechadas, o que fechada que é o que nós vamos tratar um pouquinho aqui hoje, que é o segmento fechado, um grupo restrito de pessoas. 2 modalidades, os fundos instituídos, que são para as entidades sindicais, associações de classe, e os fundos empresariais propriamente ditos, oriundos da relação empregado-empregador. A primeira disposição, o primeiro ordenamento legal, veio lá em 77, com a Lei 6435, foi o primeiro diploma em 77, como eu disse, a regia a matéria, uma lei ordinária, e através da emenda constitucional número 20, em 98, teve o grande avanço que a previdência complementar foi alçada ao nível constitucional lá no artigo 202, e já com características premissas próprias, num regime facultativo e que seria regulado por lei complementar. Então, previdência complementar é facultativa, não é obrigatória.
e ela tem o caráter contratual. Então, ela é uma relação jurídica de direito privado entre o seu participante e a entidade. Essa natureza contratual oriunda do direito privado, ela não decorre do contrato de trabalho. Existe muita discussão nesse sentido. Estava até conversando com o Dr. Carlos no almoço. Se é uma relação de direito do trabalho, direito privado, ela não decorre dessa relação oriunda do contrato de trabalho. É um contrato previdenciário, um ato jurídico bilateral, e dentro desse aspecto, qualquer discussão do contrato previdenciário celebrado entre as partes tem que tramitar na justiça comum. O grande marco da Previdência Complementar, a edição das leis complementares número 108 e 109. A lei 109 regulamenta o regime como um todo, e a lei 108, que é a relação entre um patrocinador público e uma entidade de previdência complementar. É o grande marco, como eu disse, que modernizou, é uma das legislações hoje, em termos de sistema, mundialmente falando, ultramoderna. O Brasil deu um grande passo em 2002, no início do governo Lula. O sistema de previdência complementar no Brasil foi totalmente redesenhado, reestruturado. Então, é onde se iniciou o grande avanço da previdência complementar. Essa lei, como eu disse, moderna, ela assegura a todos os participantes acesso às informações. Isso é muito importante, porque o contrato de previdência complementar é um contrato de longo prazo. Nós estamos falando aí de 20, 30, mais que isso, anos. E você não vê como uma construção, por exemplo, que você vê o prédio subindo. Então, na Previdência Complementar, você tem que ter uma relação de confiança, uma transparência nas informações, e decorre inclusive de lei, muito grande. Para quê? Para trazer a confiabilidade que o sistema precisa. É importante dizer, hoje a lei garante o acesso aos participantes, aos órgãos deliberativos da estrutura organizacional da entidade. Hoje a lei garante 1/3 para os participantes no assento no Conselho Deliberativo. Então, hoje o participante acompanha ali, tem o seu representante dentro dos órgãos na estrutura da entidade. Essas entidades, está na lei, devem prestar contas periodicamente aos participantes, que, como eu disse, se reúnem com toda a estrutura e debatem, né? Eles discutem e opinam dentro da estrutura da entidade que tem. Fiscalização, os fundos de pensão num passado recente, né? O longínquo, né, porque nós estamos falando mais de 15, 20 anos, estiveram envolvidos em alguns problemas de CPIs e etc. Então, o sistema, dentro dessa modernização que ele viveu lá nos idos de 2001, ele exigiu o quê? Uma fiscalização maior nos fundos. E hoje, com essa blindagem que se deu, com esse aparato fiscalizatório, ele vem trazer a credibilidade que o sistema precisa. E isso, inclusive, é reforçado pelo surgimento de um órgão supervisor em 2009, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é uma autarquia especial, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. E isso visa justamente dar uma credibilidade ainda maior no sistema, porque você, pelo menos essa teoricamente é a ideia, você fica fora das questões políticas corriqueiramente usadas. 2 órgãos importantes no sistema. O órgão regulador, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele edita as resoluções, ele moderniza o sistema, e foi criado também, em 2009, o Conselho de Recursos da Previdência Complementar, que é a discussão no âmbito, na esfera administrativa, das questões que surgem. Um regime repressivo forte, é o Decreto 4.942 de 2003, que regulamenta o processo administrativo e vem apurar a responsabilidade do infrator, do dirigente, que, inclusive, ele pode amenizar se ele corrigir aquilo que foi apontado como uma irregularidade dentro daquela atuação dele. O gestor da entidade de previdência complementar, está no decreto, está na lei, ele responde administrativamente, civil e penalmente pelo descumprimento das obrigações. Isso é importante, porque você pega o gestor na física, né? Então, hoje, dentro dessa blindagem que eu disse, vem fortalecer muito esse sistema, a responsabilização do administrador. Aí são as questões da infração e das penalidades no âmbito administrativo, inabilitação, multa até R$2 milhões, é uma coisa que está prevista em lei, é importante para o sistema trazer isso. As 3 fases da Previdência Complementar. A Previdência Complementar tem a primeira fase, que é a de arrecadação, contribuições de empresas e empregados, o regime de capitalização, e dentro de estudos atuariais que você vai avaliar o equilíbrio ou não de um plano, e o pagamento de benefícios no período da inatividade. Importante que os recursos de uma entidade de previdência complementar,
elas são limitados por resoluções do Conselho Monetário Nacional que acompanham. Então, o administrador hoje ele não pode querer aplicar como bem entende. Existe um regramento próprio disso. O tratamento tributário dado aos fundos de pensão, isso hoje é o que a gente tem de mais moderno, então, houve muita discussão aí no passado, a questão da imunidade ou não dos fundos, o Supremo acabou resolvendo que não eram imunes, e foi reestruturada a legislação tributária, e hoje você só tem a incidência da tributação no pagamento de benefício, e mesmo assim no regime regressivo, quer dizer, quanto mais tempo ficar capitalizando aquelas reservas, menor será a tributação do benefício. A planificação contábil. Hoje se individualiza planos de benefício. Você não identifica a entidade, você identifica planos. Então há uma segregação patrimonial, porque isso há muita confusão, principalmente nos fundos multipatrocinados, e dentro dessa segregação patrimonial você consegue verificar as obrigações de cada um dos planos. A profissionalização. Isso em qualquer segmento, né? Mas hoje o sistema, ele certifica, e é uma resolução do Conselho Monetário, inclusive naquele que aplica os investimentos, obrigatoriamente ele tem que ser certificado, ele tem que atender requisitos e demonstrar que é hábil o suficiente para poder estar gerindo aquela entidade. Então a profissionalização é fundamental, inclusive, para a credibilidade do sistema. E as atribuições dentro do colegiado, dentro daquelas pessoas que estão envolvidas, você tem que ter uma atribuição claramente definida e individualizar quem é o quê no papel de jogador daquela estrutura que a entidade vive. E aí, dentro desse papel, quem foi o infrator, você tem que identificar e punir corretamente dentro da responsabilidade que cada um tem. A transparência, como eu falei, fortalece muito o sistema, isso é muito importante. Você ter acesso a todas as informações, você estar acompanhando diariamente a rentabilidade da tua cota, porque isso, evidentemente, já vem do dispositivo constitucional e é importante, inclusive, para a credibilidade do sistema. A matéria, altamente complexa para alguns, para os outros nem tanto, mas é importante dizer o seguinte, tem muito campo de trabalho na Previdência Complementar, porque tem muita coisa para ser discutida no aspecto, principalmente, jurídico. Então, eu estimulo o jovem, lá na comissão que a gente criou na OAB da Previdência Complementar, a gente está procurando chegar ao jovem advogado, ao estudante de direito, procure conhecer um pouco Previdência Complementar, as peculiaridades, obras que estão surgindo, como o livro do Dr. Daniel Pulino, que são doutrinadores nesse sentido que o sistema precisa, porque a matéria realmente traz uma complexibilidade. Por quê? Porque é uma relação de massa, né? Novos conceitos, nova forma de contratação, muita gente envolvida. Previdência complementar, hoje nós estamos falando aí de 6 milhões de pessoas envolvidas, e tem um contrato de adesão. Então você precisa estar trabalhando a peculiaridade do contrato de adesão, no sentido de contextualizar as peculiaridades desse contrato. Porque, eventualmente, uma má interpretação ou excessos acaba levando uma discussão para o judiciário. E hoje os fundos de pensão já vêm discutindo questões de pagamento de benefício, questões, inclusive, às vezes mal entendidas, sobrecarregando o judiciário desnecessariamente. Existe uma discussão muito grande envolvendo a aplicação do Código do Consumidor. Por quê? Porque é um segmento fechado, então você não tem a relação de consumo aberta. Existe uma súmula, inclusive, do STJ aí, se vai se aplicar a todas as entidades abertas ou fechadas ou não. A questão do foro, como eu disse, justiça do trabalho ou justiça comum. Essa matéria hoje está no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Está suspenso o julgamento, mas estão lá debatendo, enfim, é uma questão importante. E por quê? Porque a gente não pode continuar atolando o judiciário. E isso é importante estar esclarecendo essa complexa matéria, porque o judiciário hoje realmente tem tanta coisa, e quanto mais complexo, mais dificuldade torna o entendimento. E esse é um papel nosso do advogado, como eu disse. A gente tem que passar essa informação de uma maneira muito clara, né? Quer dizer, não onerar tanto o judiciário, procurar se aprofundar nessas questões no sentido de facilitar o entendimento e levar o juiz, né, essa dificuldade, através de uma palavra mais fácil, um entendimento mais tranquilo, de não tanto copia e cola, né, que a gente acabou falando aqui hoje. E nesse sentido a gente tem que desenvolver uma educação previdenciária, né, porque hoje, dentro do papel da educação financeira, educação previdenciária, é fundamental para que a gente possa estar conversando aqui como a gente está hoje e aguçando curiosidades de uma maneira que todos entendam. Então, dentro da estrutura, a gente vem capacitar os operadores do sistema de previdência complementar.
Por quê? Porque somente dessa maneira a gente vai conseguir desenvolver, apurar um desenvolvimento social e econômico e ter fundos de pensão forte, ter uma previdência complementar forte, como ela vem desenhando. Alguns dados da Previdência Complementar hoje, para os senhores terem ideia. São 2,5 milhões de participantes ativos diretos, né? São 700 mil associados e assistidos e pensionistas, abrange mais de 7 milhões de pessoas entre diretos e indiretos, tem mais de meio trilhão de ativo hoje, esse meio trilhão de ativo corresponde a 17% do PIB, né, que realmente são valores expressivos, mas que tem muito mais para crescer. Os Estados Unidos hoje, os fundos de pensão, estão girando em torno de 60% do PIB, então a gente tem muito para acrescentar. 2.700 patrocinadores, 1.000 planos hoje, segundo os dados da Previc, e mais de 450 instituidores. Que são os instituidores e que a gente vai entrar um pouco nisso? São aqueles fundos de pensão que eu disse, ligados a entidades de classe e associações. A nossa OBPrev. De novo, eu chamo a atenção dos senhores para que conheçam isso, né? A gente não vem aqui querer discutir teoria da Previdência Complementar, não. É aguçar a curiosidade dos senhores da importância de se pensar numa proteção social quando da inatividade, de uma dignidade, de ter uma vida digna e mais tranquila. E a OABPrev vem fazer isso. Como é que está estruturada essa entidade? A lei, as associações das entidades de classe somente puderam criar seus fundos de pensão a partir da lei complementar número 109. A 6435 não autorizava a estruturação dessas entidades. Então, dentro do artigo 31 da 109, em 2002... a OAB começou a pensar nisso em 99, na época, então, da gestão do Dr. Aprobato, no Conselho Federal, e viu-se que não podia porque havia impedimento legal. Em 2002, com a autorização, o Dr. Dulce assumiu em 2003, ele criou uma comissão e falou, eu quero implantar um plano de previdência complementar para o advogado. A gente iniciou um estudo, estatuto, regulamento, aquelas coisas básicas, e colocamos a entidade para funcionar em 2003, 2004. A OBPrev, com um pouco mais de 4 anos de existência, né, a gente já tem, esse número ainda está um pouco defasado, a gente já tem mais de 23 mil participantes, o patrimônio já está em 115 milhões. O estado de São Paulo, se vocês pensarem um pouquinho, o Brasil tem 700 mil advogados inscritos, mais ou menos isso, né? São Paulo tem, hoje nós estamos entregando, está em 310 mil, mais ou menos, né? Você tem alguns ativos, você vai ter uma gama de 250 mil advogados. Só que a OBPrev, a gente vai ver ali na frente, ela tem 2 instituidores, né, que é a OAB e a CAASP. Todo advogado automaticamente é associado da CAASP. Mas quem mais é associado à CAASP? Os dependentes. Né, os diretos, os ascendentes e os descendentes, os ascendentes desde que economicamente dependentes. Então, hoje, eu vou dar um exemplo para vocês, de novo citando a minha filha. Minha filha está na OBPrev já faz 2 anos. Né? Ela está com 16 anos, vai fazer 17, já está lá. Meu filho também está lá. Minha esposa está lá. Então, a gama de pessoas que a gente pode alcançar não se restringe aos 300 mil. Vamos dobrar essa massa. Se vocês terem uma ideia, a Previ hoje, que é o maior fundo de pensão, 200 bilhões? Perto disso? São 190 mil associados. Então, a OAB hoje, São Paulo principalmente, essa expectativa do sistema é que seja o maior fundo de pensão no país. Por quê? Porque a gente pode chegar em 500 mil pessoas fácil. Para isso precisa do quê? Cultura previdenciária. Essa é a importância. Vocês verem o benefício que uma entidade traz para o período da inatividade de cada um de nós. É importante dizer também que São Paulo, hoje, a OBPrev São Paulo, como é um fundo multipatrocinado, como eu expliquei anteriormente para os senhores, ela agrega outras seccionais. Nós somos procurados por Amazonas, Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Vieram conhecer a OBPrev. Aderiram. Hoje a gente gere um plano de previdência para advogados que estão no Ceará. A confiança, e São Paulo tem isso, né? Quer dizer, 700 mil advogados, nós estamos com 300 mil, né, São Paulo. Então, a credibilidade desse sistema está chegando em outros lugares. E aqui pouca gente conhece. E a hora que todo mundo começar a conhecer e começar a desenvolver um pouco essa cultura previdenciária que a gente tanto fala, esse vai ser o maior fundo instituído no país, segundo a expectativa do órgão fiscalizador nos próximos 10, 15 anos. Eu espero que seja antes disso. As vantagens da OBPrev São Paulo. Né? O fortalecimento desse vínculo corporativo, OAB, seu associado, CAASP. O baixo custo, né, porque, como eu disse, a fechada é sem fins lucrativos, então toda a rentabilidade reverte para a cota do participante.
Envolvimento direto participante hoje, então, nós temos eleição direta para assento na OABPrev, as eleições saem aí, quem quiser, advogado, inscrito, pode se candidatar. Esse acesso é importante porque para o acompanhamento, para a transparência, para a confiança e para a democracia. Né? Incentivos fiscais hoje, né, você tem os incentivos fiscais peculiares, que todo mundo já ouviu falar de uma previdência privada, que eu acho que é importante. E você tem uma coisa interessante que é a contribuição patronal. É verdade que a nossa classe, a maioria são autônomos, né? Mas existem os advogados ligados ao vínculo empregatício. Hoje o empregador dele pode chegar na OABPrev e fazer um aporte em nome dele. Essa é uma outra ferramenta importante. Como eu falei, o público-alvo, a gente já disse aqui que está desprotegido dos riscos sociais inerentes ao período da inatividade. A credibilidade dos instituidores, aqui a gente falou tanto de OAB, tanto de CAASP, né? Isso é importante, uma facilidade nessa contratação. Foi um plano elaborado muito flexível. A OABPrev hoje, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um plano muito flexível, foi constituído de advogado para advogado. Envolvimento total das lideranças, dirigentes, o doutor Dulcio está sempre falando isso. Mais algumas facilidades nessa que eu acho que eu vou passar aqui. Dificuldades, né? Uma falta de cultura previdenciária, como a gente já disse. São Paulo é difícil, né? A gente tem ido aí por todo o estado de São Paulo. Para você convencer um advogado aqui na capital já é difícil, a gente tem que ir para Presidente Prudente, a gente tem que ir, enfim. É complicado chegar essa voz aí para o advogado do interior. Então, essa é uma dificuldade realmente na comercialização. Muitas subseções, nós temos 220 subseções espalhadas aí por todos os estados. Aspectos políticos, a ordem é uma entidade política, não tem jeito, né? E por mais que a gente queira blindar a OABPrev dos problemas políticos, está blindada, porque é uma entidade autônoma, personalidade jurídica própria, mas sempre acaba surgindo, principalmente em época de eleição, e a venda. É muito importante que a pessoa que conheça o produto, né? Advogado, para você vender alguma coisa para advogado, é um negócio complicado, né? Então, você chega com contato de adesão. Para advogado, para vender previdência, ele começa a falar 3 perguntas. Se você não respondeu as 3, ele fala, vai embora daqui. Então, é importante a capacitação do pessoal de venda. As atividades que estão implicadas hoje na OABPrev, o benefício de risco, é uma seguradora, imposição legal, porque hoje a Previdência Social você tem 3 riscos inerentes. Né? Você tem a aposentadoria, você tem a invalidez e você tem a morte. Nos fundos instituídos, a aposentadoria programada, a contribuição definida, conforme o André falou, eu vou acumulando, né, e para gozar o benefício lá na frente. E o risco invalidez e morte? Essas entidades não podem ter nenhum risco atuarial, então ela obrigatoriamente, por força de lei, tem que contratar uma seguradora. Então esses benefícios são oferecidos através de seguro, e é importante dizer o seguinte, proteção social realmente são os 3 riscos, a cobertura dos 3 riscos, aposentadoria, invalidez e morte. Agora, é o perfil de cada um. Eu não vou fazer uma aposentadoria, fazer um seguro de vida para minha filha com 16 anos. Agora, eu preciso de, né? Enfim, tem o perfil de cada um. O plano é muito flexível, vocês vão conhecer isso. Administração opcional, ações de marketing, enfim. Os 2 parceiros, que são a Mongeral, que o pessoal que está aí vendendo a OABPrev, inclusive está aqui. Eles têm um quiosque aqui, eu acho que... Convido de novo, vocês conheçam esse produto, né? Esse benefício. Como é que é o quadro social segundo o Estatuto da entidade? São 2 instituidores, né, aqui a OAB e a CAASP, os participantes ativos, que são, como eu disse, os associados da OAB e da CAASP também, e os assistidos, que são os beneficiados em gozo de benefício. A estrutura organizacional da entidade, seu órgão máximo, Conselho Deliberativo. Você tem 6 pessoas, 2 indicadas pela CAASP, 2 indicadas pela OAB e 2 participantes eleitos. Isso aqui está na lei, tá? O participante é eleito para ter assento na estrutura organizacional da entidade. Conselho Fiscal, mesma coisa. OAB, CAASP, o participante também eleito. E a diretoria executiva, que é acompanhada pelos esses conselhos, que são 3, que na verdade são designados pelos seus instituidores. Características do plano de benefício, como eu disse, aposentadoria por sobrevivência, está aqui a acumulação, e a invalidez e morte, que você vem através da seguradora. Plano de contribuição definida, você define o quanto você quer contribuir para quanto você vai ter. Você pode optar por ter uma renda por prazo determinado. Vou acumular um recurso para ter uma renda e gozar desse benefício. Vou chegar aos 60, vou ver mais 20 durante 20 anos. Não, eu quero uma expectativa de vida, segundo um cálculo atuarial, e o que sobrar fica para os meus beneficiários. É uma possibilidade, como eu disse, o plano é altamente flexível. Como é que se dão as contribuições desse plano? A básica, você vai dizer, é mínima de R$50. Então, de novo, é um plano super flexível, eu quero contribuir sem comprometer muito o meu orçamento, você vai fazer o teu cálculo, você vai fazer segundo o seu perfil, e você tem as contribuições eventuais.
Ganhou um dinheirinho numa sucumbência? Está difícil, né? Entrar um dinheirinho numa sucumbência. Mas entrou, pô, quero fugir um pouco do fisco, quero incrementar meu fundo de previdência, eu vou lá, posso esporadicamente pôr no OBPREV? Posso. Vou lá e aporto um pouquinho mais do meu dinheiro. E a contribuição de risco, que é optativa à contratação, como eu disse, é invalidez e morte. As contas do participante, formadas aqui pelas contribuições deles, as ordinárias e as eventuais, e a parcela adicional do risco, que é um convênio aqui com a seguradora. Importante aqui, agora a gente conta com um parceiro que é o CESA. O CESA é o Centro de Estudos Sociedades Advogados, de alta credibilidade em termos de entidade. Ela está associada ao BPREV, ela montou uma parceria. Hoje, os escritórios de advocacia afiliados ao CESA, que têm advogados com vínculo empregatício, estão aportando, estão, enfim, apostando na ideia. E aqui eu trouxe essa tabela, eu trouxe até de uma apresentação do Carlos de Paula, o Daniel, porque eu achei muito interessante. É aquilo. Quanto antes eu começar a poupar, melhor vai ser o meu benefício. E o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte. Eu poupei durante 15 anos. Então, eu tenho 40 anos. Não tenho, brincadeira, só um exemplo. Eu tenho 40 anos e vou querer um benefício daqui 15. Se eu quiser um benefício de 200 mil reais, por exemplo, dos meus 200 mil reais, eu vou ter que contribuir durante 15 anos, eu vou ter que contribuir com 68% daquele benefício que eu quero ter. E a rentabilidade, vamos aí trabalhar numa taxa de juros de 5%. Vai complementar aquela renda em 32%. Se a gente tiver uma taxa de juros de 7%, em 15 anos... Opa, deixa eu voltar. Em 15 anos, uma taxa de juros maior, a minha contribuição vai corresponder a 58% do meu benefício, a rentabilidade 42%. Agora, veja, contribuir durante 40 anos. De novo, exemplo da minha filha. Ela vai puxar minha orelha. Pode ser só falando de mim no Congresso? Não, mas é um fato. 16 anos, estou contribuindo para ela. Se eu contribuir durante 40 anos para ela, aos 56 ela vai ter um plano de previdência. Se eu quiser que ela tenha 500 mil de reserva acumulada, esses 500 mil eu vou ter contribuído só 32%. O restante vem da rentabilidade. Isso se a taxa de juros foi 5%. Se a taxa de juros foi 7%, vamos trabalhar em 7%, que é um número interessante. Eu vou ter constituído só 19% daqueles 500 mil. O restante vem da rentabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante começar cedo. Claro, dá para começar aos 50? Dá para começar aos 50, não tem problema nenhum. Mas é um outro desenho. Né? Tomara que acerte aquela causa aos 50 e não logo recém-formado. Mas é um outro desenho. A importância do fundo de pensão dentro da estrutura nacional. Para os participantes e trabalhadores, assegura uma qualidade de vida, uma proteção social, como a gente já falou muito aqui. Ela fortalece o espírito associativo e o vínculo com a entidade. Também é importante para as empresas, um fundo de pensão. Instrumento de RH, você recicla seu corpo de funcionários e há uma cooperação mútua entre capital e trabalho. Mercado de capitais, hoje os fundos de pensão correspondem a 32% do volume que está aí dentro da circulação negociado na BMF e na Bovespa. E o consumidor, ele contribui para a formação do mercado interno, por quê? Porque é um fortalecimento da economia. É poupança interna, gente. Entendeu? Depois, quando você tiver a rentabilidade, você evidentemente vai ter um acréscimo maior no mercado consumidor. Para a nação, como eu disse, poupança previdenciária 17% do PIB. Gera empregos, aumenta a carga tributária, aumenta, porque você vai ter mais empregos, você vai ter contribuição social, enfim, é uma expectativa forte como um todo. Visão de futuro. Crescimento econômico, gerando empregos, aumentando a renda do trabalhador. Uma mudança cultural, isso que a gente espera, tanto no aspecto previdenciário como no aspecto da educação financeira. A estabilidade de regras para esse sistema, como eu disse, a longo prazo, então é muito importante, e o órgão fiscalizador vem fazendo esse papel, e o órgão regulador também, que é a Previ, que vem acompanhando esse sistema. As melhores práticas de governança, a nossa expectativa também é essa, uma visão de futuro, para você dar a credibilidade que o sistema precisa, e que tem, e a participação em projetos de infraestrutura, porque temos aí Copa do Mundo, temos aí Olimpíadas, então o segmento fundo de pensão cada vez mais fortalecido. Senhores, essa apresentação está nesse site, eu agradeço muito, senhores, me coloco à disposição e parabenizo aí ao longo do trabalho durante todos os dias. Muito obrigado.